Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 11. Presente. Por mais que os dias passem lentamente, sempre fico impressionado ao ver como os domingos acabam rápido. Hoje, no entanto, estou deprimida, porque não há nenhuma visita programada para ver Millie. Não tenho certeza, mas é pouco provável que Jack me leve para vê-la depois de termos ido à escola nos últimos 2 fins de semana. Ainda assim, ele pode me surpreender. Por isso tomei banho, me secando com a toalha de rosto que Jack me deu. Toalhas e secadores são artigos de luxo, parte de um passado distante, assim como as visitas ao cabeleireiro. Embora me secar seja uma tristeza no inverno, nem tudo é ruim. Meu cabelo, sem o secador e sem ser cortado, é longo e brilhoso, e, com um tantinho de engenhosidade, consigo amarrá-lo num coque para não me incomodar. Nem sempre foi tão ruim assim. Quando chegamos, meu quarto era muito melhor, com muitas opções de entretenimento, das quais eu era privada a cada tentativa de fuga. Primeiro foi a chaleira, depois o rádio, então os livros. Sem nada com o que me distrair, comecei a aliviar o tédio dos dias brincando com as roupas no armário, misturando e combinando as diferentes peças sem nenhum objetivo em mente. Depois de mais uma tentativa fracassada de fuga, Jack me transferiu para o quartinho ao lado, sem nenhum conforto, apenas com uma cama. Ele chegou ao extremo de colocar grades na janela. Sem o armário, comecei a depender dele para receber roupas pela manhã. Em pouco tempo, perdi esse direito e agora, a não ser quando saímos, sou forçada a ficar de pijama dia e noite. Por mais que eu receba pijamas limpos 3 vezes por semana, nada alivia a monotonia de vestir a mesma roupa dia sim, dia não, especialmente porque todos os pijamas são iguais. Todos têm o mesmo estilo e a mesma cor, preto, sem nada que os diferencie. Certa vez, não muito tempo atrás, quando perguntei a Jack se poderia me dar um vestido para que eu usasse durante o dia, ele trouxe a cortina do meu antigo apartamento e me mandou fazer um. Ele se divertia, pois sabia que eu não tinha tesoura, linha e agulha, mas, quando me viu com ela no corpo no dia seguinte, um sarong, o que era uma bela mudança em relação aos pijamas, tirou-a de mim, irritado com a minha engenhosidade. Por isso brincou com Esther e Diane dizendo que eu costurava muito bem e fazia minhas próprias roupas. Jack adora me colocar no centro das atenções para ver como reajo diante de algum comentário que ele jogue de forma casual na conversa, esperando um erro para que possa me castigar. Mas estou ficando muito boa em inventar respostas. Pessoalmente, espero que Esther e Diane me peçam para formarmos um grupo de corte e costura outra vez, porque será Jack quem vai ter que me tirar dessa. Talvez ele quebre o meu braço ou esmague os meus dedos numa porta. Até agora, ele nunca me machucou fisicamente, mas eu acredito que, em algumas circunstâncias, era isso que ele queria fazer. Num certo momento da tarde, ouço a campainha tocar e me levanto da cama num pulo, colando o ouvido na porta. É a primeira situação empolgante que me acontece em um bom tempo, já que as pessoas nunca aparecem sem ser convidadas. Tento ouvir se Jack vai deixar quem tocou entrar, ou, pelo menos, perguntar o que a pessoa quer. Pelo silêncio, sei que ele escolheu fingir que não estamos em casa, para a sorte dele. Não dá para ver o carro estacionado na entrada através dos portões pretos. Quando a campainha toca mais uma vez, agora mais insistentemente, penso em Esther. Tenho pensado bastante nela ultimamente, em especial por causa do modo como repetiu o número do celular no restaurante na semana passada. Quanto mais penso nisso, mais tenho certeza de que Esther entendeu que eu precisava ouvi-lo outra vez. Por isso sei que, se um dia eu precisar de ajuda, vou recorrer a ela, e não a Diane, que conheço há mais tempo. Perdi todas as minhas amigas, até mesmo Kate e Emily, que eu achava que estariam sempre ao meu lado. No entanto, meus e-mails ocasionais e muito curtos, ditados por Jack, nos quais escrevia empolgado o quanto a vida de casada era maravilhosa e dizia que andava ocupada demais para vê-las, serviram para garantir que elas logo parassem de me responder. Não recebi nem sequer um cartão de aniversário esse ano.
Agora que se livrou das minhas amigas, Jack permite que eu responda a outros e-mails enviados especificamente para mim, como dos meus pais ou de Diane, por exemplo, em vez de respondê-los ele mesmo, mas apenas para que o texto tenha um tom mais genuíno, ainda que eu não consiga imaginar o quanto minhas mensagens poderiam ser genuínas com Jack respirando na minha nuca enquanto escrevo. Para fazer isso, sou levada ao escritório. E gosto desses momentos quando há um computador e um telefone ao meu alcance. O potencial para alertar alguém é maior do que em qualquer outro lugar. Meu coração sempre bate mais rápido quando Jack me faz sentar com o computador e o telefone a apenas alguns centímetros de distância, pois sempre sinto a esperança de que ele se distraia tempo bastante para que eu consiga puxar o telefone, discar rapidamente o número da emergência e berrar todo o meu desespero para a polícia. Ou digitar um apelo de socorro no teclado para quem for receber meu e-mail e clicar no botão de enviar antes que ele me impeça. A tentação é grande, mas Jack está sempre alerta. Ele fica o tempo todo muito perto e inspeciona cada mensagem antes de permitir que eu a envie. Certa vez, enquanto eu escrevia, achei que teria minha chance quando alguém tocou a campainha no portão, mas, em vez de verificar quem era, Jack simplesmente a ignorou, assim como faz quando o telefone toca enquanto estou sentado ao computador. Mesmo assim, junto à frustração que sinto quando ele me acompanha de volta ao quarto, diante de mais uma oportunidade perdida, há também uma sensação de quase contentamento, especialmente depois de escrever para os meus pais. É quase como se eu acreditasse nas mentiras que conto a eles, sobre os fins de semana que eu e Jack passamos fora, ou sobre visitas a belos jardins, casas de campo, lugares onde nunca estive nem nunca estarei, e ainda consigo descrevê-los com enormes detalhes. Mas, assim como todos os pontos altos, a descida é difícil e, depois da euforia, fico mais deprimida que nunca. A campainha não toca uma terceira vez, por isso volto para a cama e me deito. Estou tão agitada que decido tentar meditar um pouco para relaxar. Aprendi a meditar sozinha pouco depois que Jack me transferiu para esse quarto, temendo de enlouquecer sem ter nada para fazer o dia inteiro. Sou tão boa nisso que às vezes consigo flutuar pelo que parecem horas, embora provavelmente seja muito menos tempo. Costumo começar imaginando que estou com Millie, as duas sentadas num lindo jardim com um cachorrinho aos nossos pés. Porém, não é mole. Para poder me entregar por completo, preciso ter pensamentos felizes. Hoje, entretanto, não consigo relaxar, pois só penso em Esther dirigindo para longe da casa. Em meu isolamento, me tornei supersticiosa e interpreto a imagem como um sinal de que entendi tudo errado, de que minha ajuda não vai vir de Esther. Quando ouço Jack subir as escadas, talvez uma hora depois da campainha tocar, tento adivinhar se ele está vindo para fazer algum tipo de jogo comigo ou se simplesmente está me trazendo o almoço atrasado. Ele destranca a porta. Como não carrega bandeja alguma, me preparo para um dos seus jogos sádicos, especialmente quando vejo que está segurando um livro. A vontade de avançar e tirá-lo da mão de Jack é forte, mas continuo com uma expressão impassível e faço o meu melhor para não olhar para ele, imaginando que tipo de suplício inventou dessa vez. Jack sabe o quanto eu adoraria ter algo para ler. Perdi a conta de quantas vezes implorei para que me trouxesse um jornal, nem que fosse apenas um por semana, para que eu me atualizasse com as notícias do mundo e não parecesse uma completa idiota quando saímos para jantar. Por isso acredito que ele vá me oferecer o livro e puxar o braço no momento em que eu estender a mão para pegá-lo. Eu tenho uma coisa para você. Avisa ele. O quê? Pergunto, com o mínimo de entusiasmo que consigo demonstrar. Um livro. Ele faz uma pausa. Gostaria de recebê-lo? Eu odeio quando Jack faz essa pergunta, pois estou condenada se disser que sim ou que não. Depende. Respondo, detestando prolongar minha agonia ao tentar mantê-lo ali pelo máximo de tempo possível, porque ao menos é alguém com quem conversar. Do quê? Do título. Se for minha vida com um psicopata, não estou interessada. Ele sorri. Na verdade, é aquele que Esther recomendou. E você decidiu comprá-lo para mim? Não, ela o deixou aqui. Jack faz outra pausa. Em circunstâncias normais, eu o teria jogado no lixo, mas ele foi deixado junto de um convite encantador para um jantar no sábado que vem, com um pequeno PS no qual ela diz que não vê a hora de saber a sua opinião sobre o livro. Sugiro que você o tenha lido até lá. Não sei se vou ter tempo, mas vou fazer o meu melhor. Não banque a espertinha, adverte ele. Você ficou tão boa em evitar seus castigos que não preciso de muito hoje em dia. Ele vai embora. Sem conseguir mais esperar, abro o livro e leio a primeira página para ter uma ideia do que se trata. Percebo que vou adorar a leitura e odeio pensar que só vou precisar de um dia ou dois para terminar. Eu me pergunto se não devia esperar um pouco antes de começá-lo para valer, limitando-me a um capítulo por dia. Mas, como sempre existe a possibilidade de que Jack o pegue de volta antes que eu consiga terminá-lo, vou para a cama e me preparo para passar as melhores horas em um bom tempo. Depois de uma hora mergulhada na leitura, percebo que uma das palavras que acabei de ler, a palavra bem, se destaca em relação às outras. Ao olhar mais de perto, vejo que foi levemente marcada a lápis. Algo estimula a minha memória e, voltando a algumas páginas, encontro a palavra tudo realçada da mesma maneira, mas com tamanha sutileza que não sei ao certo se a teria encontrado se não a estivesse procurando.
Volto mais algumas páginas e me deparo com a palavra está, que reconheço como a palavra que tinha chamado minha atenção antes, embora eu tivesse justificado seu tom mais escuro como um problema de impressão. Intrigada, continuo voltando às páginas e eventualmente encontro um minúsculo oi perto do início do livro. Junto todas as palavras, oi está tudo bem. Meu coração começa a bater acelerado quando considero a possibilidade de Esther ter escrito uma mensagem para mim. Caso seja isso mesmo, deve haver mais. Com uma sensação crescente de empolgação, esquadrinho o restante do livro em busca de sinais de palavras marcadas e encontro você precisa de e, na penúltima página do livro, ajuda. A euforia que sinto por ela ter percebido a minha situação e querer ajudar não dura muito. Afinal, como eu poderia responder quando sequer tenho um lápis? E, mesmo se tivesse, não saberia o que responder. Um simples sim não seria suficiente, e um sim, chame a polícia, seria inútil. Porque, como descobri da forma mais difícil, Jack conhece todo mundo no departamento. Como os funcionários do hotel na Tailândia, a polícia me vê como bipolar, inclinada a acusar meu marido, um advogado dedicado e brilhante, de me manter prisioneira. Mesmo que os policiais viessem sem avisar, Jack não teria dificuldades em explicar esse quarto ou qualquer outro cômodo. De todo modo, ele jamais permitiria que eu devolvesse o livro a Esther sem examiná-lo antes, assim como sempre faz com a minha bolsa antes de sairmos para garantir que esteja vazia. Subitamente me ocorre que Jack não me daria o livro sem que o analisasse minuciosamente de antemão, o que significa que era bem provável que ele tivesse visto as palavras sublinhadas. É um pensamento aterrador, principalmente porque Jack poderia representar um risco para Esther. Isso significa que também vou ter que ser cuidadosa com o que disser a ela quando nos encontrarmos na semana seguinte, pois, sabendo que não posso responder com um bilhete, Jack vai prestar atenção a cada palavra minha. Ele com certeza espera que eu diga algo como: achei a mensagem da autora bastante pertinente. Mas vai ficar decepcionado. Posso ter sido burra assim uma vez, mas isso não voltaria a acontecer. Pode ser difícil responder a Esther, mas me recuso a ficar abatida. Sinto uma enorme gratidão por ela ter percebido tão rapidamente o que ninguém mais percebeu, nem meus pais, nem Diane, nem Janice, nem a polícia. Jack controla tudo que faço. Então me ocorre que, se ela suspeita que ele me controla, certamente imagina que também controla os meus contatos. Isso me faz franzir a testa. Se Esther notou que Jack é perigoso, por que ela se arriscaria a ser descoberta quando não tem nada de concreto para provar suas suspeitas? Volto à leitura, esperando encontrar uma dica de como posso me comunicar com Esther sem que Jack descubra. Como posso desapontá-la depois da sua maravilhosa tentativa de me ajudar? Em algum ponto da noite, quando ainda estou pensando em como mandar uma mensagem para Esther, ouço Jack subir a escada. Por isso fecho o livro rapidamente e o coloco sobre a cama, a certa distância de mim. Já terminou? Pergunta ele, apontando com a cabeça para o livro. Para falar a verdade, não estou conseguindo me envolver com a trama. Minto. Não é o tipo de coisa que costumo ler. Até que ponto você chegou? Não muito longe. Bem, não esqueça que você deve terminá-lo antes do encontro com ela na semana que vem. Jack vai embora e volto a franzir a testa. É a segunda vez que ele insiste para que eu leia o livro antes de irmos ao jantar de Esther, o que significa que sabe das palavras marcadas e está esperando que eu cave a minha própria cova. Afinal, como ele próprio admitiu ao dizer mais cedo que eu estava bancando a espertinha, Jack sentia falta de me castigar. Então posso imaginar o quanto devia estar feliz por ver a mensagem de Esther. E como deve ter gargalhado com a tentativa dela de me ajudar. Porém, quanto mais penso, mais sinto que devo ter deixado alguma coisa passar. E, quando me lembro do tempo que se passou entre o toque da campainha e Jack me trazer o livro, eu me pergunto se as palavras marcadas na verdade não seriam obra do próprio Jack. Capítulo 12. Passado. Molly devia estar morta havia poucos dias. O corpo dela ainda não estava em decomposição. Jack foi muito esperto. Ele deixou um pouco de água, mas não o bastante para durar as 2 semanas até voltarmos para casa. O choque de encontrá-la morta foi terrível. O olhar de maldade e expectativa no rosto de Jack ao abrir a porta da lavanderia já me dizia algo. Cheguei a pensar que a havia deixado amarrada durante as 2 semanas em que estivemos fora ou que ela não estaria ali. Mas não que ele a tinha deixado para morrer. No começo, ao ver o seu corpinho estirado no chão, achei que as drogas que Jack tinha me dado estavam me deixando perturbada, porque eu ainda estava atordoada. Mas, quando ajoelhei ao lado dela e toquei seu corpo frio e rígido, imaginei como a cachorrinha devia ter tido uma morte terrível. Foi ali que não só jurei que mataria Jack, como também que o faria sofrer como ele havia feito com Molly. Ele fingiu surpresa diante da minha angústia, lembrando-me de que tinha dito na Tailândia que não havia governanta alguma. Fiquei feliz por não ter prestado muita atenção às suas palavras naquele momento. Se tivesse entendido o que ele quis dizer, não sei como chegaria ao fim daquelas 2 semanas. Fico feliz em ver que você a amava, comentou ele,
enquanto eu chorava, ajoelhada ao lado de Molly. Era o que eu esperava. É importante que você compreenda o quanto seria mais difícil se fosse Millie deitada aí no lugar de Molly. E, se Millie estivesse morta, você teria que tomar o lugar dela. Quando você para um instante para pensar, ninguém sentiria sua falta de verdade. Se alguém perguntasse onde você está, eu diria que, diante da morte da sua adorada irmã, você decidiu morar com os seus pais na Nova Zelândia. E por que eu não posso tomar o lugar de Millie, de qualquer jeito? Solucei. Porque você precisa dela. Porque vai ser muito mais fácil colocar medo nela do que em você. Além disso, se eu estiver com Millie, vou ter tudo que preciso bem aqui, sem precisar ir para a Tailândia. Eu não estou entendendo. Sequei as lágrimas das bochechas com as costas da mão. Você não vai à Tailândia para fazer sexo com homens. Sexo com homens? Jack pareceu achar a ideia engraçada. Eu poderia fazer isso aqui, se quisesse. Não que eu queira. Sabe, não me interesso por sexo. Viajo à Tailândia para curtir a minha maior paixão. Não que eu suje as minhas mãos. Entende? Não, meu papel é mais o de observador, de ouvinte. Ergui o olhar para Jack, que aproximou sua cabeça da minha. Medo, sussurrou ele. Não existe nada igual. Adoro o que ele causa, a sensação que provoca, seu cheiro, e especialmente o som. Senti sua língua na minha bochecha. Adoro até mesmo o sabor. Você me dá nojo, falei, indignada. Você deve ser uma das pessoas mais cruéis do mundo. Eu vou pegar você, Jack. Prometo. No fim, eu vou pegar você. Não se antes eu pegar Millie, que é o que pretendo fazer. Então você vai matá-la, falei, com a voz desaparecendo. Matar? E o que eu faria com ela morta? Não vou matar Millie, Grace. Só assustá-la um pouco. Agora me diga, você quer enterrar a cachorra ou jogá-la no lixo? Ele não se prontificou a me ajudar. Simplesmente ficou parado e me observou enrolar o corpo de Molly no saco de lixo. Soluçando de aflição, carreguei-a até o andar de cima, atravessei a cozinha e cheguei à varanda que eu tinha pedido a ele. Olhei ao redor no enorme jardim, tremendo de terror e de frio, sem saber onde colocá-la. Jack me seguiu até o lado de fora, apontando para uma cerca viva do outro lado do jardim. Ele me disse para enterrá-la atrás dela. Ao passar pela cerca, vi uma pá enfiada na terra. Pensar que ele havia arrumado uma pá para que eu enterrasse Molly antes de deixá-la para morrer me fez chorar outra vez. Tinha chovido nas 2 últimas semanas e a terra estava macia, mas eu só consegui cavar a cova de Molly porque imaginava se tratar da cova de Jack. Quando terminei, tirei o corpo de Molly do saco de lixo e a abracei por um momento, pensando em Millie e imaginando como contaria a ela que Molly havia morrido. Ela não vai voltar à vida. Não importa o quanto a abrace, disse ele lentamente. Faça logo o que tem que ser feito. Temendo que Jack a arrancasse de mim e a jogasse de qualquer jeito no buraco que cavei, depositei-a delicadamente e cobri com terra. Foi só então que entendi o horror daquele momento e, largando a pá no chão, corri para trás de uma árvore e vomitei. Você vai precisar ter um estômago mais forte, comentou ele, enquanto eu limpava a boca com as costas da mão. Suas palavras fizeram ondas de pânico percorrerem o meu corpo. Correndo até a pá, agarrei-a e parti para cima de Jack. Com a pá erguida acima da cabeça, me preparei para golpeá-lo e transformar a cabeça dele numa massa disforme. Mas eu não era páreo para Jack. Ao erguer o braço, ele segurou a pá e conseguiu tirá-la de mim, me fazendo perder o equilíbrio. Eu me endireitei e comecei a correr e gritar por socorro a plenos pulmões. Quando percebi que dava para ver as janelas da propriedade mais próxima em meio às árvores, parti em direção à casa, torcendo para que alguém tivesse ouvido os meus gritos. Enquanto corria, procurei uma saída do jardim. Ao notar que os muros que o cercavam eram altos demais para serem escalados, respirei fundo, pronta para gritar outra vez com todas as forças, sabendo que essa poderia ser a minha única chance. Uma pancada nas costas me fez soltar o ar que havia inspirado e não dei mais que um grunhido. Quando eu caí para a frente, a mão de Jack cobriu minha boca, me silenciando por completo. Ele me sacudiu para que eu ficasse de pé, usando a outra mão para levar meu braço às costas, me deixando indefesa. Acho que você não está com pressa para rever Millie, sussurrou ele, conduzindo-me de volta à casa. Por causa das suas tentativas de fuga na Tailândia, você já perdeu o direito de vê-la nos próximos 2 fins de semana. Agora, não vai vê-la pelo 3º fim de semana seguido. E, se tentar mais alguma coisa, não vai vê-la por um mês inteiro. Eu me debati contra ele, virando a cabeça num esforço desesperado para afastar a mão de Jack da minha boca, mas ele simplesmente me segurou com mais força. Pobre Millie! E suspirou, fingindo tristeza, enquanto me empurrava pela varanda até a cozinha. Ela vai achar que você a abandonou, que não tem mais tempo para ela agora que se casou. Jack me jogou longe. Ouça o que eu vou dizer, Grace. Estou disposto a tratar você bem, se não fizer nenhuma estupidez. Afinal, não tenho interesse em maltratá-la. Mas não vou hesitar em tirar os privilégios que concedi a você se fizer algo que me desagrade. Estamos entendidos?
Jogada na parede, tremendo de cansaço, ou por consequência das drogas, ou do medo, só conseguia sentir com a cabeça, em silêncio. Ótimo. Antes que eu possa mostrar o restante da casa, tenho certeza de que você gostaria de tomar um banho. Lágrimas patéticas de gratidão escorreram dos meus olhos. Eu não sou um monstro, disse ele de testa franzida, percebendo a minha reação. Bom, pelo menos não nesse sentido. Venha, vou mostrar para você onde fica o seu banheiro, depois de um bom banho. A gente pode ver a casa. Eu o segui até o hall e escada acima, mal prestando atenção ao redor. Abrindo uma porta, Jack me fez entrar num quarto claro e ventilado, decorado em tons pálidos de verde e bege. Na cama de casal, reconheci algumas das cobertas e almofadas que escolhi no dia em que saímos juntos para comprar os móveis da casa. No mundo hostil em que eu vivia, aqueles objetos eram como velhos amigos e meu ânimo melhorou um pouco. Gostou? Perguntou ele. Sim, respondi, relutante. Ótimo. Jack pareceu satisfeito. O banheiro fica ali e você vai encontrar as suas roupas no armário. Então olhou para o relógio de pulso. Você tem 15 minutos. Jack saiu e fechou a porta. Curiosa, fui até o imenso guarda-roupa que ocupava toda a parede à minha esquerda. Abrindo as portas de correr, vi as roupas que tinha mandado para casa antes da minha chegada, as roupas que não precisei levar para a Tailândia, penduradas ali. Meus suéteres e minhas camisetas estavam dobrados nos nichos e minhas roupas íntimas foram acomodadas em gavetas feitas especialmente para isso. Em outra parte do guarda-roupa, meus incontáveis pares de sapatos foram colocados dentro de caixas de plástico transparentes. Tudo parecia tão normal que, mais uma vez, tive uma sensação de ruptura. Era impossível comparar o belo quarto que Jack havia preparado para mim e a promessa de um banho com o que ele tinha feito antes. Eu não conseguia me livrar da sensação de que, se deitasse na cama para dormir um pouco, descobriria ao acordar que tudo não passava de um pesadelo terrível. Fui à janela e olhei para fora. A vista dava para a lateral da casa, onde um jardim de rosas havia sido plantado. Enquanto eu apreciava a beleza das flores e a tranquilidade daquela tarde, um saco de lixo preto, carregado por uma súbita rajada de vento, veio voando rapidamente dos fundos da casa e ficou preso numa das roseiras. Ao ver que era o saco no qual eu tinha levado Molly para o jardim, dei um grito angustiado, me virando de costas para a janela e correndo até a porta, ciente de que havia perdido minutos preciosos em vez de tentar escapar. Abrindo-a com um puxão, eu estava prestes a correr para o hall quando o braço de Jack apareceu, estendido, bloqueando a minha passagem. Vai a algum lugar? Perguntou ele, de bom humor. Eu o encarei, com o coração batendo forte no peito. Você não estaria pensando em tentar ir embora, estaria? Pensei em Millie, em como ela ficaria chateada quando eu não aparecesse nas próximas 3 semanas, e soube que não poderia me arriscar a ser punida novamente. Toalhas, balbuciei. Eu queria saber onde ficam as toalhas. Se você tivesse olhado no banheiro, teria encontrado. Rápido, você só tem mais 10 minutos. Depois que Jack fechou a porta na minha cara, me prendendo mais uma vez, fui até o banheiro. Encontrei um chuveiro e uma banheira à parte, além da pia e do vaso sanitário. Havia uma pilha enorme de toalhas macias sob um armário baixo e, ao abri-lo, vi que estava generosamente abastecido com frascos de shampoo, condicionador e sabonete líquido. Subitamente desesperada para limpar a sujeira que parecia penetrar em cada poro do meu corpo, tirei a roupa, abri o chuveiro e, com tudo o que era necessário, entrei debaixo d'água. Ajustei a temperatura até chegar ao ponto mais quente que conseguia suportar. Passei shampoo no cabelo e esfreguei bem o corpo, sem saber se algum dia voltaria a me sentir limpa. Eu teria ficado mais tempo no banho, porém temia que Jack aparecesse e me arrancasse do chuveiro assim que meus 10 minutos se esgotassem. Por isso fechei a água e me enxuguei rapidamente. No armário embaixo da pia, encontrei um pacote de escovas de dentes e tubos de pasta. Usei 2 preciosos minutos do tempo que me restava para escovar os dentes até minhas gengivas sangrarem. Corri para o quarto, abri o armário, tirei um vestido do cabide, peguei um sutiã e uma calcinha da gaveta e me vesti rapidamente. Quando a porta se abriu, eu estava fechando o vestido. Ótimo, disse ele. Eu não queria ter que entrar aqui e arrancar você do chuveiro, mas faria isso se fosse preciso. Jack indicou o guarda-roupa com a cabeça. Calce alguma coisa. Após um breve momento de hesitação, escolhi um par de sapatos de salto baixo e não os chinelos que meus pés tanto pediam, na esperança de que me dessem a sensação de ter controle sobre alguma coisa. Agora vamos ver o restante da casa. Espero que goste. Desci a escada atrás de Jack, me perguntando que importância tinha para ele se eu gostava ou não da casa. Embora estivesse decidida a não ficar impressionada, a razão me dizia que reagir de forma positiva, como ele esperava, poderia me trazer benefícios. Levei 2 anos para deixar a casa exatamente do jeito que eu queria, comentou ele quando chegamos ao hall. Especialmente depois que precisei fazer mudanças de última hora, com as quais não contava. Por exemplo, originalmente a cozinha não dava para uma varanda, mas mandei construí-la porque achei uma excelente ideia. Felizmente,
Consegui adaptar o restante dos seus desejos ao que já estava pronto, prosseguiu ele, confirmando o que eu já suspeitava. No dia em que Jack me pediu para descrever a casa onde eu gostaria de morar, ele me levou a sugerir a casa que já havia comprado. Não sei se lembra, mas você pediu um banheiro no térreo para os convidados, só que, quando eu sugeri um quartinho para guardar roupas, você aceitou prontamente. Abrindo uma porta à direita, ele revelou o quartinho que abrigava um armário, um espelho enorme e um lavabo à parte. Muito esperto, falei, referindo-me ao modo como ele havia me manipulado. Sim, bastante, concordou ele. Caminhando pelo hall, Jack abriu a porta seguinte. Meu escritório e a biblioteca. Vi de relance uma sala coberta do chão ao teto por estantes cheias de livros. Numa alcova à direita, uma mesa de mogno. Você não vai frequentar esse cômodo. Atravessando para o outro lado do hall, ele abriu as imensas portas duplas que eu tinha visto anteriormente. A sala de estar e a sala de jantar. Jack segurou as portas, me convidando a entrar, e parei diante de uma das salas mais bonitas que já tinha visto. Mas mal prestei atenção às 4 janelas de sacada que davam para o jardim de rosas na lateral da casa, ou ao pé direito alto, ou à elegante passagem em arco que levava à sala de jantar, pois meus olhos foram atraídos de imediato para a lareira, onde vaga-lumes, o quadro que pintei para ele, estava pendurado. Ficou perfeito ali, não acha? Perguntou ele. Lembrando o amor e o trabalho que investi na pintura e o fato de ser composto por centenas de beijos, senti um frio na barriga. Abruptamente, dei meia volta e parti em direção ao hall. Espero que isso não signifique que você não gostou da sala. Ele arqueou as sobrancelhas, seguindo-me. Por que você se importa se eu gostei ou não? Perguntei rispidamente. Eu não tenho nada contra você, Grace, disse ele, pacientemente, andando pelo hall. Como expliquei na Tailândia, você é o meio para que eu chegue ao fim com o qual sempre sonhei, então é normal que eu sinta certa forma de gratidão a você. Por isso, gostaria que sua experiência aqui fosse a mais agradável possível, pelo menos até a chegada da sua irmã. Assim que isso acontecer, receio que a sua vida vá voltar a ficar desagradável. E a dela também, é claro. Mas me responda uma coisa. Você não teve chance de dar uma boa olhada na cozinha, não é? Jack abriu a porta da cozinha e viu o balcão de café da manhã que pensamos juntos, completo com 4 bancos altos e cintilantes. Ah, Millie vai adorar esses bancos, gritei, já conseguindo enxergá-la girando neles. Houve apenas silêncio em seguida, lembrando-me de tudo o que tinha acontecido. A cozinha começou a rodar tão rápido que senti meu corpo cair. Ciente dos braços de Jack se estendendo para me segurar, tentei lutar contra ele, mesmo sem forças, antes de perder os sentidos. Quando voltei a abrir os olhos, me sentia tão descansada, que achei que estava de férias em algum lugar. Olhando ao redor, ainda inebriada pelo sono, vi todo o equipamento necessário para fazer chá e café sobre uma mesa ao lado da cama e concluí que estava num hotel, mas não sabia onde. Olhei para as paredes de um verde pálido, ao mesmo tempo familiares e estranhas. Então subitamente lembrei onde estava. Pulei da cama, corri até a porta e tentei abri-la. Quando descobri que estava trancada, comecei a esmurrá-la, gritando para que Jack me deixasse sair. A chave girou na fechadura e a porta foi aberta. Pelo amor de Deus, Grace, disse ele, claramente irritado. Você só precisava me chamar. Como ousa me trancar aqui? Gritei com a voz tremendo de raiva. Eu fiz isso para o seu próprio bem. Se não trancasse, é possível que você agisse de forma impulsiva mais uma vez e tentasse escapar. Eu seria obrigado a privá-la de mais uma visita a Millie. Ele se virou e pegou uma bandeja numa mesinha do lado de fora da porta. Se chegar um pouco para trás, vou dar algo para você comer. A ideia de me alimentar era tentadora. Eu não me lembrava de quando tinha comido pela última vez, mas deve ter sido bem antes de sair da Tailândia. No entanto, a porta aberta era ainda mais tentadora. Fui para o lado, e não para trás, como Jack havia pedido. Esperei até que entrasse no quarto e me joguei em cima dele, derrubando a bandeja de suas mãos. Em meio ao barulho do prato se quebrando e seu urro de raiva, corri para a escada e desci de 2 em 2 degraus, percebendo tarde demais que o hall lá embaixo estava completamente às escuras. Chegando ao pé da escada procurei o interruptor, mas não o encontrei, então tateei a parede até chegar à porta da cozinha. Abrindo-a com um puxão, descobri que a cozinha também estava às escuras. Eu sabia que havia 4 janelas de sacada na sala de estar, por isso atravessei o hall e segui a parede com as mãos até encontrar as portas duplas. A escuridão total do ambiente, sem nenhum sinal de luz vindo das janelas, assim como o silêncio, pois a casa estava assustadoramente quieta, me deixaram subitamente aterrorizada. Saber que Jack poderia estar em qualquer lugar, esgueirando-se escada abaixo atrás de mim, a poucos metros de distância, fez meu coração bater acelerado de medo. Ao entrar na sala, eu me abaixei no chão atrás de uma das portas, encolhi os joelhos no peito e fiquei feito uma bola, esperando que as mãos dele aparecessem para me agarrar a qualquer momento. O suspense era terrível e a ideia de que Jack poderia decidir não vir atrás de mim pelo tempo que
Quisesse e fez com que eu me arrependesse de ter deixado a relativa segurança do quarto. Onde você está, Grace? A voz de Jack vinha de algum lugar do hall, e o tom delicado e melódico fazia o meu pavor aumentar. Naquele silêncio, ouvi Jack farejando o ar. Adoro o cheiro do medo, murmurou ele. Com leveza, seus pés atravessaram o hall e, quando se aproximaram de mim, eu me encolhi ainda mais contra a parede. Os passos pararam e, conforme eu aguçava os ouvidos, tentando descobrir onde Jack estava, senti sua respiração na minha bochecha. "Bu!" sussurrou ele. Enquanto eu chorava aliviada com o fim daquela provação, ele explodiu em risadas. Um zumbido anunciou os primeiros feixes de luz solar que iluminavam o ambiente. Ao erguer a cabeça, vi Jack segurando um controle remoto. "Persianas de aço", explicou. "Cobrem todas as janelas do térreo. Mesmo que, por algum milagre, você consiga encontrar um modo de deixar o quarto enquanto eu estiver trabalhando, seguramente não vai encontrar um jeito de sair da casa. Me deixa ir embora, Jack", implorei. "Por favor, me deixa ir. Por que eu faria isso? Na verdade, vou gostar de ter você aqui, especialmente se continuar tentando fugir. Pelo menos vai me manter entretido até Millie morar com a gente." Ele fez uma pausa. "Sabe, eu estava quase arrependido de não ter preparado a casa para que ela viesse morar aqui assim que a gente voltasse da lua de mel. Pense nisso, ela podia chegar a qualquer momento." Respirei fundo. "Você acha mesmo que eu vou deixar Millie chegar perto dessa casa?" Gritei. "Ou deixar que você chegue perto dela?" "Lembro que a gente conversou sobre isso na Tailândia", disse ele, com ar entediado. "Quanto antes aceitar que está tudo encaminhado e que não há nada que possa fazer para interromper o processo, melhor para você. Não existe escapatória. Agora você é minha. Não acredito que você ache que vai se safar dessa. Você não pode me manter escondida para sempre e sabe disso. E quanto às minhas amigas, aos nossos amigos, a gente não devia jantar com Moira e Gilles quando devolvesse o carro. Vou dizer a eles exatamente o que pretendo dizer na escola de Millie. A propósito, agora são 4 semanas sem ver a sua irmã. Vou contar que você pegou alguma infecção na Tailândia, causada por algum parasita terrível, e está indisposta. E, quando eu permitir que você volte a ver Millie, vou observar todos os seus passos e ouvir cada palavra que você disser. Se tentar avisar a alguém o que está acontecendo, você e Millie vão pagar. Quanto às suas amigas, bom, você não vai ter mais tempo para elas agora que está casada e feliz. Quando parar de responder os e-mails, elas vão esquecer completamente de você. Vai ser gradual, é claro. Vou deixar você manter contato com elas por um tempo, mas examinarei seus e-mails antes de serem enviados, só por precaução, caso pensem em alertar alguém da sua situação." Ele fez uma pausa. "Mas não acho que você seria tão idiota assim. Até aquele ponto eu ainda tinha certeza de que conseguiria fugir, ou pelo menos contar a alguém que estava sendo mantida como prisioneira, mas havia algo no tom casual da voz dele que era assustador. Sua certeza absoluta de que tudo sairia exatamente como planejado me fez duvidar, pela primeira vez, da minha capacidade de ser mais esperta que ele. Enquanto Jack me acompanhava de volta ao quarto, dizendo que não me alimentaria até o dia seguinte, pensei no que ele tinha feito com Molly e no que faria comigo se eu tentasse fugir outra vez. Não podia correr o risco de passar mais uma semana sem ver Millie e fiquei ainda mais triste ao pensar no quanto ela ficaria decepcionada quando eu não aparecesse nos domingos seguintes. As dores que eu sentia por causa da fome me deram a ideia de fingir que estava com apendicite para que Jack precisasse me levar a um hospital, onde imaginava que encontraria alguém que pudesse me ouvir. Quando ele me trouxe comida no dia seguinte, como prometido, já era tarde da noite e eu havia passado mais de 48 horas sem me alimentar. Foi difícil comer pouco e, ao levar a mão à barriga e dizer que estava doendo, fiquei feliz pelas câimbras que deixavam meu relato ainda mais genuíno. Infelizmente, Jack se manteve impassível, mas, quando me encontrou encolhida na manhã seguinte, concordou em trazer a aspirina que pedi, embora tenha me obrigado a engoli-la na sua frente. À noite, comecei a me contorcer na cama e de madrugada esmurrei a porta até que ele aparecesse para ver por que eu estava fazendo todo aquele barulho. Eu disse a ele que estava sofrendo e pedi que chamasse uma ambulância. Jack se recusou, dizendo que chamaria um médico se eu ainda estivesse com dor no dia seguinte. Não era exatamente o que eu queria, mas era melhor que nada. Assim, planejei meticulosamente o que diria ao médico quando ele aparecesse, sabendo que, depois da minha experiência na Tailândia, eu não poderia parecer histérica. Não imaginei que Jack fosse ficar ao meu lado enquanto o médico me examinava. Fingindo sentir dores toda vez que ele tocava na minha barriga, meus pensamentos se aceleravam, ciente de que, se eu não aproveitasse o momento, toda a minha encenação e privação de comida teriam sido em vão. Ao perguntar ao médico se poderia conversar com ele em particular, insinuando que a dor poderia ser causada por algum problema ginecológico, me senti vitoriosa quando ele pediu a Jack que deixasse o quarto. Eu não me dei conta de que a disposição de Jack em sair do quarto significava que ele não estava preocupado com a minha conversa com o médico. O sorriso complacente do homem quando lhe contei, desesperada, que estava sendo mantida como prisioneira tampouco me fez desconfiar.
Só entendi quando ele começou a fazer perguntas sobre o que chamou de tentativa de suicídio e suposto histórico de depressão. Jack havia completado as lacunas da história antes que o médico viesse me ver. Chocada, supliquei a ele que acreditasse que Jack não era quem dizia ser e repetia a história dele, que havia espancado a mãe até a morte quando era pré-adolescente e tinha jogado a culpa no pai. Mas, enquanto eu falava, conseguia notar o quanto a narrativa parecia inverossímil. Quando o médico prescreveu Prozac na receita, fiquei tão histérica que acabei fundamentando a conversa entre ele e Jack, de que eu era bipolar e louca por atenção. Havia documentos que comprovavam, uma cópia da ficha médica da minha overdose e uma carta do gerente do hotel na Tailândia detalhando o meu comportamento na noite em que chegamos. Devastada por ter fracassado em convencer o médico de que eu estava falando a verdade, a imensidão do meu desafio pareceu mais uma vez insuperável. Se não conseguia fazer com que um profissional me ouvisse, como seria capaz de fazer qualquer outra pessoa perceber minha situação? E uma questão ainda mais pertinente. Como conseguiria conversar abertamente com alguém, já que Jack não permitia que eu falasse com ninguém, a não ser que ele já tivesse manipulado a pessoa? Jack começou a monitorar os meus e-mails. Quando não ditava minha resposta palavra por palavra, parava atrás de mim e lia tudo que eu escrevia. Como eu passava dia e noite trancada no quarto, as pessoas eram forçadas a deixar mensagens na caixa postal, a não ser que Jack estivesse por perto para atender o telefone. Se pedissem para falar comigo, ele dizia que eu estava no chuveiro ou que tinha saído para fazer compras e retornaria a ligação quando voltasse. E, quando ele permitia que eu retornasse a ligação, ficava ao meu lado para ouvir a conversa. Mas eu não ousava reclamar. Minha conversa com o médico tinha custado outra visita a Millie, assim como o direito de ter chá e café no quarto. Eu sabia que, se quisesse vê-la num futuro próximo, teria que me comportar exatamente como Jack queria, pelo menos por um tempo. Então eu me submeti, sem reclamar, aos limites que ele havia imposto. Quando vinha me trazer comida, na época ele me alimentava de manhã e à noite, eu sempre estava sentada e impassível na cama, subserviente, dócil. Meus pais, com a mudança iminente para a Nova Zelândia, desconfiaram do parasita misterioso que aparentemente eu havia contraído na Tailândia e que me impedia de visitar Millie. Para desencorajar a visita deles, Jack falou que era contagioso, mas percebi pelas ligações ansiosas que eles temiam que eu não tivesse mais interesse em cuidar de Millie, agora que estava casada. Eu só os vi uma vez antes da mudança, quando vieram para uma despedida apressada. Durante um passeio rápido pela casa, finalmente conheci o restante dos cômodos do primeiro andar. Tive que admitir o quanto Jack era esperto. Ele não só me fez arrumar todos os meus pertences, dando a impressão de que o quarto onde eu dormia era de hóspedes, como também espalhou as minhas roupas pelo quarto dele para que deixasse claro que eu também dormia lá. Eu quis muito contar a verdade aos meus pais, implorar para que me ajudassem, mas não tive coragem ao sentir Jack segurando meu braço com força. Eu até poderia ter dito algo, se não fosse pelo quarto de Millie. Enquanto meus pais pareciam entusiasmados diante das paredes amarelo claras, dos lindos móveis e da cama com dossel cheia de almofadas, não conseguia acreditar que Jack teria se dado todo aquele trabalho se realmente tivesse a intenção de causar algum mal à minha irmã. Aquilo me deu esperança. Esperança de que, enterrado em algum lugar bem lá dentro, ele ainda tivesse um pouco de decência. Jack podia me controlar, mas que deixasse Millie em paz. Na semana seguinte à partida dos meus pais, Jack finalmente me levou para ver Millie. 5 longas semanas se passaram desde a nossa chegada da Tailândia. Àquela altura, a perna de Millie já estava recuperada e pudemos levá-la para almoçar. Mas a irmã que encontrei esperando por mim era muito diferente da menina alegre que eu havia deixado para trás. Meus pais mencionaram que havia sido difícil lidar com Millie enquanto estivemos fora, e eu achava que ela estava agindo assim porque se sentia desapontada por não ter sido a nossa dama de honra. Sei que estava ressentida por eu não ter ido visitá-la assim que voltamos da lua de mel, porque, durante as nossas ligações, com o bafo de Jack sempre na minha nuca, Millie só dava respostas monossilábicas. Embora eu não tenha demorado para reconquistá-la com as lembrancinhas que Jack me deixou comprar no aeroporto, além de um novo audiolivro da Agatha Christie, Millie o ignorava por completo. Percebi que ele estava irritado com isso, especialmente porque Janice estava presente. Tentei fingir que Millie estava chateada porque não levamos Molly. Mas, como ela não se queixou quando falei que deixamos a cachorrinha cavando buracos no jardim, a desculpa pareceu não colar. Quando Jack disse a Millie, numa tentativa de melhorar a situação, que nos levaria a um novo hotel para almoçar, ela disse que não queria ir a lugar algum com ele nem que ele morasse com a gente. Janice, tentando apaziguar a situação, diplomaticamente levou Millie para buscar um casaco. Jack não perdeu tempo em dizer que, se ela não mudasse de atitude, ele garantiria que eu nunca mais voltaria a vê-la. Numa nova tentativa de justificar o comportamento de Millie, falei que, pelo que ela tinha dito sobre ele não morar com a gente, obviamente ela não havia entendido que Jack estaria ao meu lado o tempo todo depois do casamento e se ressentia por precisar me dividir com ele. Não acreditei nem por um minuto no que estava dizendo. Millie entendia muito bem que um casamento significava morar junto.
E sabia que teria que resolver a forma como Millie estava tratando Jack antes que ele perdesse a paciência e colocasse em prática sua ameaça de levá-la para alguma instituição. Porém, com ele sempre ao meu lado, observando todos os meus movimentos e gestos, eu não sabia como conversar a sós com ela. Minha oportunidade veio no hotel onde fomos almoçar. No fim da refeição, Millie me pediu para acompanhá-la ao banheiro. Notei que aquela era a minha chance de conversar com ela, então me levantei, mas Jack disse a Millie que ela era perfeitamente capaz de ir ao banheiro sozinha. Millie insistiu, aumentando cada vez mais o tom de voz, forçando Jack a ceder. Quando viu que o banheiro feminino ficava nos fundos de um pequeno corredor, não podendo nos acompanhar sem levantar suspeitas, ele me puxou pelo braço e me lembrou, num sussurro que me deixou gelada, de que eu não devia contar nada a Millie, ou a qualquer outra pessoa, e acrescentou que nos esperaria no fim do corredor e que não deveríamos demorar. Grace, choramingou Millie assim que ficamos a sós. Jack mal, muito mal. Ele empurrou eu da escada. Coloquei o dedo sobre seus lábios, pedindo a ela que fizesse silêncio enquanto olhava ao redor, assustada. Ver as cabines vazias foi meu primeiro momento de sorte em um bom tempo. Não, Millie, sussurrei, morrendo de medo de que Jack tivesse nos seguido pelo corredor e estivesse ouvindo atrás da porta. Jack não faria isso. Ele empurrou eu, Grace. No casamento, Jack empurrou eu forte, assim. Ela me deu um encontrão com o ombro. Jack machucou eu, quebrou perna. Não, Millie, não. Protestei. Jack é um homem bom. Não, Jack não é bom. Millie estava inflexível. Jack mal, muito mal. Você não deve dizer isso, Millie. Você não contou a ninguém, certo, Millie? Você contou a alguém o que acabou de me contar. Ela balançou a cabeça vigorosamente. Você diz para sempre contar tudo para Grace antes. Mas agora digo para Janice que Jack mal. Não, Millie, não faz isso. Você não pode contar para ninguém. Por quê? Grace não acredita eu. Minha mente foi a mil, pensando no que poderia dizer a Millie. Eu já sabia do que Jack era capaz e subitamente tudo fez sentido, especialmente quando lembrei que ele não queria que ela fosse nossa dama de honra. Me ouça, Millie. Segurei as mãos dela, sabendo que Jack desconfiaria se demorássemos muito. Que tal jogarmos um jogo? Um jogo secreto. Só nós duas. Você se lembra de Rose? Perguntei, referindo-me à amiga imaginária que ela inventou quando era criança para culpá-la por tudo que fazia. Millie assentiu com a cabeça vigorosamente. Rose faz coisa ruim? Millie não. Sim, eu sei. Ela era muito levada. Millie parecia se sentir tão culpada que eu sorri. Millie não é como Rose má, como Jack. Mas não foi Jack que empurrou você da escada. Foi, retrucou ela, obstinada. Não foi, não. Foi outra pessoa. Ela olhou para mim, desconfiada. Quem? Tentei pensar desesperadamente num nome. George Clooney. Millie me encarou por um momento. George Clooney? Sim. Você não gosta do George Clooney, não é? Não. Millie não gosta do George Clooney. Concordou ela. Foi ele que empurrou você da escada, não Jack. Ela franziu a testa. Não Jack. Não Jack. Você gosta de Jack, Millie? Gosta muito de Jack. E dei uma sacudidela em seu corpo. É muito importante que você goste de Jack. Ele não empurrou você da escada. Foi tudo culpa do George Clooney. Entendeu? Você precisa gostar de Jack, Millie. Por mim. Ela me olhou com atenção. Você com medo. Sim, Millie. Estou com medo. Por isso me diz, por favor, que gosta de Jack. É muito importante. Gosto de Jack, disse ela, obediente. Ótimo, Millie. Mas não gosto do George Clooney. Não, você não gosta do George Clooney. Nem um pouquinho. Ele mal empurrou eu da escada. Isso. Foi ele que empurrou. Mas você não pode dizer isso a ninguém. Não pode dizer a ninguém que o George Clooney empurrou você da escada. É um segredo. Como Rose. Mas você precisa dizer às pessoas que gosta de Jack. Isso não é segredo. E precisa dizer a Jack que gosta dele. Está entendido? Entendido. Ela assentiu com a cabeça. Preciso dizer Jack que gosto dele. Isso. Digo Jack que não gosto do George Clooney. Sim. Pode dizer isso a ele também. Ela se curvou para perto de mim. Mas Jack e George Clooney Jack, sussurrou. Sim, Millie, Jack é George Clooney, mas só nós duas sabemos disso, murmurei. Você entende o que quero dizer? É um segredo. O nosso segredo, como Rose. Jack mal, Grace. Sim, Jack mal. Mas isso também é um segredo nosso. Você não pode contar a ninguém. Eu não morar com ele. Eu com medo. Eu sei. Então o que você faz? Ainda não sei ao certo, mas vou encontrar uma solução. Promete? Prometo. Ela me examinou com atenção. Grace triste. Sim, Grace triste. Não se preocupa, Millie aqui. Millie ajuda Grace. Obrigada, falei, abraçando-a. Não esqueça, Millie, você gosta de Jack. Eu não esquecer. E não deve dizer que não quer morar com ele. Não diz.
Ótimo, Millie. Do lado de fora, Jack esperava impacientemente por nós. Por que vocês demoraram tanto? Perguntou ele, lançando-me um olhar sombrio. Eu menstruada, explicou Millie, destacando a importância disso. Preciso muito tempo para a menstruação. Que tal uma caminhada antes de a gente voltar? Sim, Millie gosta de caminhar. Talvez a gente ache alguma sorveteria no caminho. Lembrando-se do que eu disse, Millie abriu um sorriso para Jack. Obrigada, Jack. Bom, parece que o humor dela melhorou um pouco, observou Jack, enquanto Millie saltitava à nossa frente. Quando a gente estava no banheiro, expliquei a ela que agora somos casados, que é normal que você esteja sempre comigo, e ela entendeu que vai ter que me dividir com você. Espero que tenha sido só isso mesmo. É claro que foi. Janice estava esperando quando deixamos Millie na escola 1 hora depois. Parece que você se divertiu bastante, Millie. Ela sorriu. Diverti. Concordou Millie. Ela se virou para Jack. Eu gosto você, Jack. Você legal. Que bom que você acha isso. Ele assentiu com a cabeça, olhando para Janice. Mas não gosto de Orcone. Por mim, tudo bem, disse ele. Também não gosto dele. E Millie caiu na gargalhada. Capítulo 13. Presente. Hoje vamos à casa de Esther e Rufus e amanhã visitaremos Millie. Tenho certeza de que só vamos lá porque Janice tomou a liberdade de ligar para Jack ontem querendo confirmar nossa ida. Parece que ela precisa ir a um almoço de família importante e não tem quem cuide de Millie se não formos buscá-la. Mas, como não aparecemos há 3 semanas, imagino que seja uma desculpa. Pessoalmente, acho que Janice está perdendo um pouco a paciência por não levarmos Millie para passear. Fico surpresa por Jack não perceber isso. Para me punir, ele está arriscando fazer com que Janice questione o nosso comprometimento com Millie. Mas, como isso pode ser vantajoso para mim, dificilmente vou alertá-lo. Talvez por saber que vou ver Millie amanhã eu me sinta menos estressada que o normal quanto ao programa dessa noite. Jantares na casa de amigos são o equivalente a caminhar num campo minado, pois sempre tenho medo de fazer ou dizer algo que Jack possa usar contra mim depois. Fico feliz por não ter caído na armadilha que ele preparou ao marcar as palavras no livro de Esther, mas ainda preciso tomar cuidado para não dizer nada que Jack possa interpretar de forma errada. Jack pegou o livro quando me entregou o café da manhã. Eu sorri ao pensar nele esquadrinhando as páginas inutilmente em busca de alguma coisa, talvez uma palavra ou outra marcada com a unha. Ele claramente ficou irritado por não ter encontrado nada, afinal, passou a maior parte do dia no porão, sempre um mau sinal. Além de, para mim, ser entediante. Prefiro quando Jack se move pela casa, sempre me divirto mapeando seus movimentos de um cômodo ao outro, tentando descobrir o que ele está fazendo através do que ouço. Sei que agora ele está na cozinha e acabou de preparar uma xícara de chá, porque alguns minutos antes ouvi o barulho da chaleira elétrica sendo enchida de água e o clique de quando desligou. Eu o invejo. Uma das muitas coisas que odeio em ser mantida como prisioneira é não poder preparar uma xícara de chá quando tenho vontade. Sinto falta da chaleira e de quando ele me trazia chá e leite com regularidade. Quando penso nisso agora, vejo que Jack era um carcereiro bastante generoso no começo. Vendo o sol começar a mergulhar no horizonte, imagino que sejam quase 6 horas. Como precisamos estar na casa de Esther às 7, Jack deve aparecer em breve permitindo meu acesso ao quarto ao lado, o que costumava ser meu, para que eu me arrume. Pouco depois, ouço seus passos na escada. Logo em seguida, a chave gira na fechadura e a porta é aberta. Sempre que o vejo parado à porta, fico consternado ao perceber o quanto Jack parece normal, porque certamente deveria haver alguma coisa, orelhas pontudas ou um par de chifres, que alertasse as pessoas de sua maldade. Jack chega para trás e passo por ele, entrando no outro quarto sem perder tempo, feliz pela oportunidade de me vestir, de usar algo que não seja preto, algo diferente de chinelos nos pés. Abro a porta de correr do guarda-roupa e espero que Jack me diga o que vestir. Como ele não diz nada, sei que está me dando falsas esperanças, tentando me fazer acreditar que posso usar o que quiser, para, em seguida, me mandar trocar de roupa assim que a tiver colocado. Talvez por ter descoberto seu plano ao me entregar o livro, decido arriscar e escolho um vestido preto que não estou com a menor vontade de usar. Tiro o pijama. Por mais desconfortável que seja trocar de roupa sob o escrutínio de Jack, não tenho escolha, porque perdi meu direito à privacidade muito tempo atrás. Você está começando a ficar magra demais, comenta Jack, enquanto coloco a calcinha. Talvez você devesse me trazer comida com um pouco mais de frequência, sugiro. Talvez sim, concorda ele. Já de vestido, quando estou fechando o zíper, começo a achar que me enganei. Tire, manda ele, enquanto aliso a roupa. Coloque o vermelho. Finjo estar decepcionada e tiro o vestido preto, feliz porque consegui ser mais esperta que Jack, porque eu teria escolhido o vermelho desde o começo. Eu o coloco e, talvez por causa da cor, sinto-me mais confiante. Vou até a penteadeira,
Sento em frente ao espelho e me observo pela primeira vez em 3 semanas. A primeira coisa que percebo é que preciso fazer a sobrancelha. Por mais que odeie fazer meus rituais de beleza na frente de Jack, pego a pinça na gaveta e começo a tirar os pelos das sobrancelhas. Tive que negociar pelo direito de depilar as pernas, alegando que eu não pareceria perfeita se elas estivessem cobertas de pelos. Felizmente ele concordou em acrescentar uma caixa de folhas com ser aos poucos produtos de higiene que me dava todo mês. Quando termino de fazer as sobrancelhas, passo a maquiagem e, honrando o vestido, escolho um batom com mais brilho que o normal. Levanto, vou até o guarda-roupa e examino as caixas de sapatos, procurando os de salto alto vermelhos e pretos. Eu os calço, então vou à estante pegar uma bolsa que combine com eles e a entrego a Jack. Ele a abre e examina o interior, certificando-se de que eu não consegui, em algum momento das últimas 3 semanas, conjurar papel e caneta do além e fazer um bilhete atravessar paredes sólidas e entrar na bolsa. Devolvendo-a para mim, ele me avalia de cima a baixo e sinaliza sua aprovação com a cabeça. Ironicamente, sei que isso é mais do que muitas mulheres recebem dos maridos. Descemos a escada e, no hall, ele pega o meu casaco no closet e o estende para que eu enfie os braços. Na entrada da garagem, Jack abre a porta do carro e espera que eu entre. Ao fechá-la, lamento que seja um sádico cretino, porque ele sabe se portar muito bem. Chegamos à casa de Esther e Rufus, junto de um enorme buquê de flores e de uma garrafa de champanhe. Jack devolve o livro a Esther. Suponho que ele tenha apagado as palavras sublinhadas. Ela pergunta o que eu achei e dou a mesma resposta que dei a Jack. Levei um tempo para terminar a leitura porque não era o tipo de livro que normalmente leio. Esther parece ficar bastante decepcionada, e imagino-se, no fim das contas, não foi ela quem marcou as palavras. Escondendo meu pânico, olho para Esther com ansiedade. Mas não há nada em sua expressão que sugira que eu tenha perdido uma oportunidade, e meu coração volta a bater no ritmo normal. Vamos até Diane e Ada, Jack com o braço na minha cintura. Não sei se é por causa das pequenas gentilezas que recebi dele ou por ter conseguido colocar o vestido que queria, mas, no momento em que terminamos as nossas bebidas e estamos a caminho da mesa, começo a me sentir como uma mulher normal numa noite normal e não uma prisioneira que sai acompanhada pelo carcereiro. Ou talvez eu tenha bebido muito champanhe. Conforme o delicioso jantar que Esther preparou para nós se desenrola, sei que Jack me observa do outro lado da mesa enquanto eu como demais e falo muito mais que o normal. Você parece pensativo, Jack, comenta Esther. Eu só estava pensando que não vejo a hora de Millie vir morar com a gente, explica ele, no que reconheço ser uma ordem direta. Deve faltar pouco agora. 75 dias. Jack suspira com alegria. Você sabia disso, Grace? Só mais 75 dias para Millie se mudar para o seu lindo quarto vermelho e se tornar parte da nossa família. Eu estava prestes a tomar um gole de vinho, mas meu coração perde o ritmo tão rápido que paro a taça de repente no ar e um pouco do líquido escorre pela lateral. Não, eu não sabia, respondo. Eu me pergunto como podia estar sentada ali de forma tão complacente, quando o tempo está se esgotando. Penso em como eu poderia ter me esquecido, mesmo que por um minuto, da minha situação desesperadora. 75 dias. Como pode faltar tão pouco? Mais importante, como eu vou fugir de Jack se não conseguir fazer isso nos 375 dias que devem ter passado desde que voltamos da lua de mel? Naquela época, mesmo depois do horror que passei, e o que tive que enfrentar quando fomos para casa, jamais duvidei de que conseguiria escapar antes de Millie vir morar com a gente. Mesmo depois de todas as tentativas fracassadas, sempre havia uma próxima. Mas agora já faz mais de 6 meses que não tento. Vai em frente, Grace, diz Jack, apontando com a cabeça para minha taça de vinho enquanto sorri para mim. Olho fixamente para ele, anestesiada, e Jack ergue a taça. Vamos fazer um brinde à chegada de Millie à nossa casa. E olha ao redor da mesa. Na verdade, por que não fazemos todos um brinde a Millie? Boa ideia, diz Ada, erguendo sua taça. A Millie, a Millie. Ecoam todos em uníssono, enquanto tento abafar o pânico crescente dentro de mim. Ciente do olhar curioso de Esther, levanto a taça rapidamente, esperando que ela não note minha mão trêmula. Já que estamos em clima de celebração. Continua Ada, talvez vocês não se importem em brindar outra vez. Todos o encaram com interesse. Diane está esperando um bebê, um irmãozinho ou uma irmãzinha para Emily e Jasper. Que notícia maravilhosa, diz Esther, em meio às felicitações à mesa. Não é mesmo, Grace? Para o meu horror, começo a chorar. Diante do silêncio causado pela surpresa, choro ainda mais com a certeza de que Jack vai me punir pela falta de autocontrole. Desesperada, tento conter as lágrimas, mas é impossível. Muito constrangida, me levanto da mesa, ciente de que Diane está perto de mim, tentando me consolar. Mas é Jack quem me puxa para seus braços. É claro que ele agiria assim. E me abraça forte, aninhando minha cabeça em seu ombro, murmurando palavras tranquilas de conforto. E choro ainda mais, pensando em como minha vida poderia ter sido, em como achei que seria. Pela primeira vez tenho vontade de desistir,
de morrer, pois tudo parece demais para suportar e não há saída. Não posso continuar assim. Sussurro para Jack, sem me importar que todos estejam ouvindo. Eu sei. Ele me tranquiliza. Eu sei. Tenho a sensação de que Jack reconhece ter ido longe demais. Por uma fração de segundo, chego a acreditar que vai ficar tudo bem. Acho que devemos contar a eles. Não é? Ele levanta a cabeça. Grace sofreu um aborto na semana passada. E infelizmente não foi o primeiro. Há um suspiro coletivo. Silêncio e surpresa por um tempo, antes de todos começarem a falar ao mesmo tempo, as vozes desanimadas, solidárias. Embora eu saiba que as palavras bondosas de compaixão e compreensão sejam por causa do aborto que nunca tive, consigo encontrar consolo para me sentir melhor. Sinto muito, balbucio para Jack, na esperança de diminuir a raiva que vou ter que enfrentar depois. Não seja boba, diz Diane, afagando meu ombro. Mas eu gostaria que você tivesse nos contado. Me sinto mal por Adam ter anunciado minha gravidez desse jeito. Eu não posso mais continuar com isso, digo, ainda falando com Jack. Seria muito mais simples se você apenas aceitasse tudo, argumenta ele. A gente não pode deixar Millie fora disso. Peço, desesperada. Temo que não seja possível, responde ele, sério. Millie não precisa saber? Precisa? Pergunta Esther, intrigada. Não tem por que aborrecê-la com isso. Diane fica séria. Jack se vira para elas. Vocês têm razão, é claro. Seria tolice contar isso a Millie. Agora acho melhor levar Grace para casa. Espero que você me perdoe por acabar com a festa. Esther. Eu estou bem, digo rapidamente, querendo ficar na segurança do teto de Rufus e Esther, pois sei o que me aguarda quando voltar para casa. Eu me afasto dos braços de Jack, chocada por ter encontrado conforto neles por tanto tempo. É verdade, eu estou bem e gostaria de ficar. Que bom, fico feliz. Por favor, Grace, sente-se. Perceber a vergonha nos olhos de Esther me faz entender que seu comentário, o que provocou minhas lágrimas, tinha sido maldoso, e ela se sentia culpada por ter enfatizado que Diane estava grávida. Sinto muito, diz ela em voz baixa quando volto a me sentar, e sinto muito pelo seu aborto. Tudo bem, respondo. Por favor, vamos esquecer tudo isso. Bebo o café que Esther serviu, me esforçando mais que nunca, terrivelmente consciente do quanto fui estúpida em baixar a guarda. Sei que preciso me redimir caso queira ver Millie no dia seguinte, então olho para Jack com carinho e explico a todos à mesa que comecei a chorar porque me sentia péssima no momento, aparentemente incapaz de dar a Jack o que ele mais desejava no mundo, um filho. Quando finalmente nos levantamos para ir embora, vi que todos admiravam minha rápida e encantadora recuperação e sinto que Esther gosta muito mais de mim agora do que antes, o que pode ser bom, mesmo que seja apenas por causa do meu útero imperfeito. Caio na real quando estou no carro a caminho de casa. O silêncio sinistro de Jack deixa claro que, por mais que eu tenha conquistado as pessoas, ainda vou pagar pela minha estupidez. Não sei se posso suportar ficar sem ver Millie, chorando em silêncio. Me surpreendo ao perceber o quanto estou fraca. Chegamos a casa. Jack destranca a porta e entramos no hall. Sabe, eu nunca questionei quem eu sou, diz ele, pensativo, enquanto me ajuda a tirar o casaco. Mas hoje à noite, por uma fração de segundo, enquanto abraçava e todos se solidarizavam com a gente por causa do aborto, tive um gostinho do que é ser normal. Você poderia ser. Digo a ele. Poderia ser. Se realmente quisesse. Você poderia procurar ajuda, Jack. Eu sei que sim. Ele ri da minha explosão de emoções. O problema é que eu não quero ajuda. Gosto de quem eu sou. Na verdade, gosto muito. E vou gostar ainda mais daqui a 75 dias, quando Millie vier morar com a gente. É uma pena que amanhã não vamos vê-la. Estou quase começando a sentir falta dela. Por favor, Jack, imploro. Bem, não posso ignorar a sua espantosa falta de controle durante o jantar. Por isso, se quiser ver Millie, você sabe o que precisa fazer. Você não está suportando a ideia de que eu não caí na sua armadilha patética, não é? Digo, percebendo que Jack havia criado uma armadilha para me aborrecer durante o jantar ao mencionar a vinda de Millie. Armadilha patética. Sim, isso mesmo, patética. Você não podia pensar em algo melhor do que marcar as palavras de um livro. Você realmente está ficando espertinha demais, grita ele. Seja como for, precisa ser punida. Balanço a cabeça sem forças. Eu não posso, não consigo. Já tive o bastante. Estou falando sério, Jack, já tive o bastante. Mas eu não, retruca ele. Não cheguei nem perto de ter o bastante. Na verdade, nem sequer começou para mim. É esse o problema, está vendo? Quanto mais me aproximo de ter o que eu quero há tanto tempo, mais desejo eu sinto. Cansei de esperar. Cansei de esperar que Millie venha morar com a gente. Por que a gente não volta à Tailândia? Sugiro, desesperada, temendo que ele diga que Millie deve se mudar para nossa casa antes do planejado. Vai fazer bem para você. A última vez que a gente esteve lá foi em janeiro. Não posso. O caso Tomasin está se aproximando. Mas não vamos poder voltar quando Millie vier morar com a gente. Observo,
desesperada para manter minha posição, pois preciso que Millie fique em segurança na escola pelo máximo de tempo possível. Ele me olha como se achasse graça. Acredite, quando Millie estiver morando aqui, não vou querer mais ir à Tailândia. Agora vai andando. Começo a tremer com tanta intensidade que tenho dificuldade de andar. Vou até a escada e coloco o pé no primeiro degrau. Você está indo para o lado errado. Avisa ele. A não ser que tenha desistido de ver Millie amanhã. É claro. Jack para por um momento, querendo fingir que está me dando escolha. O que você quer, Grace? A voz dele está empolgada. Ver Millie decepcionada. Ou porão. Capítulo 14. Passado. Depois que Millie me contou que Jack a havia empurrado escada abaixo, a pressão para fugir dele aumentou. Embora eu a tivesse feito prometer que não contaria a ninguém, não tinha certeza de que ela não diria tudo a Janice ou até mesmo se não acusaria Jack na frente dele. Não acho que tenha passado pela cabeça de Jack que ela pudesse perceber que a queda não tinha sido um acidente. Era fácil subestimar Millie e supor que seu jeito de falar refletia o funcionamento de sua mente, mas ela era muito mais esperta do que as pessoas acreditavam. Eu não tinha ideia do que Jack faria se descobrisse que ela sabia exatamente o que havia acontecido naquele dia. Acredito que negaria as acusações com a mesma rapidez que negou as minhas e daria a entender que ela estava com ciúme porque eu e ele estávamos casados. E, por isso, tentava nos separar inventando falsas acusações. Millie foi quem me fez seguir em frente durante aquele período sombrio. Ela parecia tão confortável na presença de Jack que achei que tinha esquecido que ele a havia empurrado da escada ou pelo menos que havia passado a aceitar isso. Porém, sempre que eu tentava me convencer de que era melhor assim, ela disparava o que se tornou seu mantra. Gosto você, Jack, mas não gosto George Clooney, como se soubesse o que eu estava pensando e quisesse me avisar que estava cumprindo sua parte do pacto. Com isso, me senti mais pressionado a fazer a minha parte e comecei a planejar meu próximo passo. Depois do que houve quando tentei pedir ajuda ao médico, decidi que, na oportunidade seguinte, seria melhor ter mais pessoas por perto. Assim, quando me senti pronta para tentar outra vez, insisti para que Jack me levasse para fazer compras, esperando conseguir a ajuda de alguém durante o passeio. Quando saí do carro, achei que as minhas preces tinham sido atendidas ao avistar um policial parado a poucos metros de mim. Jack me segurou com força quando tentei me libertar, o que reforçava minha condição de prisioneira. Quando o policial veio correndo em resposta aos meus gritos de socorro, acreditei sinceramente que meu pesadelo havia chegado ao fim, até que as palavras de preocupação do homem, "Está tudo bem, Sr. Angel?", provassem o contrário. Meu comportamento naquela situação confirmou o que Jack tinha dito à polícia local um tempo atrás, ou seja, que sua esposa apresentava um histórico de problemas mentais e tinha tendência a causar desordem em locais públicos, muitas vezes acusando de mantê-la como prisioneira. Segurando meus braços e pernas com força enquanto eu me debatia, Jack sugeriu ao policial, em alto e bom som para que a multidão ao redor ouvisse, que ele visitasse a casa que eu chamava de prisão. A multidão continuava nos observando, cochichando sobre problemas mentais e olhando com solidariedade para Jack até que uma viatura chegou e, enquanto eu estava no banco de trás com uma policial que tentava aplacar as minhas lágrimas de desespero com palavras de conforto, o policial perguntou a Jack sobre o trabalho que ele fazia em prol de mulheres vítimas de agressão. Mais tarde, quando a história foi encerrada e eu voltei ao quarto que pensei que nunca mais veria, reflete sobre Jack ter concordado tão prontamente que eu o acompanhasse nas compras. Confirmei o que já havia suspeitado na Tailândia. Ele sentia um enorme prazer quando eu pensava que tinha vencido, para logo em seguida tirar a vitória de mim. Ele gostava de preparar o terreno para minha queda. Adorava interpretar o papel de marido carinhoso, mas atormentado, deleitando-se ao ver minha total decepção. Quando tudo chegava ao fim, sentia prazer em me castigar. Não só isso, sua capacidade de prever minhas ações significava que eu estava destinada a fracassar desde o início. Foram 3 semanas até eu voltar a ver Millie, e a explicação de Jack, de que eu andava ocupada demais visitando amigos, a deixou magoada e confusa, especialmente por eu não ter podido negar, com Jack sempre ao nosso lado. Determinada a não decepcionar Millie outra vez, parei de provocá-lo para poder vê-la regularmente. No entanto, em vez de agradá-lo, minha submissão parecia irritá-lo. Pensei que o tivesse interpretado mal quando ele disse que eu poderia voltar a pintar por causa do meu bom comportamento. Desconfiada das intenções de Jack, escondi a minha alegria e, desanimada, entreguei a ele uma lista de materiais necessários, sem acreditar que realmente traria meus pedidos. No dia seguinte, Jack apareceu com pastéis e óleos numa grande variedade de cores, com meu cavalete e uma tela nova. "Eu só tenho uma condição", disse ele, enquanto eu celebrava aqueles itens como velhos amigos. "Sou eu que vou escolher o tema." "O que isso quer dizer?" Arqueei as sobrancelhas. "Você vai pintar o que eu quiser, nada além disso." Olhei para Jack desconfiada, tentando decifrá-lo e me perguntando se seria mais um joguinho. "Depende do que você vai pedir", falei. "Um retrato." "Um retrato?" "Sim.
Você já pintou retratos antes, não é? Alguns. Ótimo. Então eu gostaria que pintasse um retrato. Seu? Sim ou não? Grace. Todos os meus instintos me disseram para recusar. Mas eu estava desesperada para pintar novamente. Desesperada para ter algo com o que preencher meus dias além de ler. Embora a ideia de fazer um quadro de Jack me revoltasse, tentei me convencer de que ele dificilmente ficaria ali parado, posando para mim por horas e horas. Pelo menos eu esperava que não. Só se eu puder pintar a partir de uma foto, falei, aliviada por ter encontrado uma solução. Fechado. Ele buscou algo no bolso. Quer começar agora? Por que não? Dei de ombros. Jack pegou uma foto e a ergueu diante do meu rosto. Era uma das minhas clientes. Não é linda? Gritei de horror, afastando-me dele e da foto. Mas Jack continuou sem piedade, com um sorriso estúpido. Vamos lá, Grace. Não fique com vergonha. Dê uma boa olhada. Afinal, você vai olhar bastante para essa imagem nas próximas semanas. Nunca. Falei com nojo. Eu nunca vou pintar um quadro disso. É claro que vai. Você concordou? Lembra? E sabe o que vai acontecer se você mudar de ideia? Perguntou ele. Eu encarei. Isso mesmo. Millie, você quer vê-la? Não quer? Não se esse for o preço que eu tenha que pagar. Falei com a voz tensa. Me desculpe, mas eu devia ter dito de outra forma. Você quer vê-la outra vez? Não quer? Estou certo de que não quer ver Millie apodrecer em alguma instituição. Não é? É melhor você não encostar um dedo nela. Berrei. Então é melhor começar a pintar. Se você rasgar a foto ou não for fiel a ela de alguma forma, Millie vai pagar. Se você não a reproduzir na tela ou fingir que não consegue, Millie vai pagar. Vou vir aqui todo dia para conferir o seu progresso. Se eu decidir que você está trabalhando muito devagar, Millie vai pagar. Depois que terminar esse, vai pintar outro, e mais um, até eu decidir que é o suficiente. Suficiente para quê? Solucei, admitindo a derrota. Um dia eu vou mostrar para você. Eu prometo, Grace, que um dia vou mostrar. Chorei sem parar ao pintar aquele primeiro quadro. Ter que olhar para um rosto machucado e ensanguentado por horas e horas, dia após dia, examinar um nariz quebrado, um lábio cortado, um olho roxo nos mínimos detalhes e reproduzi-los na tela era mais do que eu podia aguentar. Por isso várias vezes cheguei a passar muito mal. Eu sabia que, se quisesse manter a sanidade, precisava encontrar um jeito de lidar com o trauma de pintar algo tão grotesco. Descobri que conseguia suportar melhor ao dar nomes às mulheres nos quadros seguintes, enxergar além dos ferimentos que foram causados nelas, imaginando-as como eram antes. Também ajudava a saber que Jack nunca perdia um caso, ou seja, as mulheres das fotos, todas antigas clientes, escaparam dos seus parceiros abusivos, o que me deixou ainda mais determinada a fugir dele. Se elas conseguiram, eu também podia conseguir. Devíamos estar casados há 4 meses quando Jack decidiu que tínhamos passado bastante tempo juntos e que, para as pessoas não suspeitarem, precisaríamos começar a socializar como antes. Fomos a um jantar na casa de Moira e Gilles, mas, como o casal era amigo de Jack, segui as ordens dele e interpretei o papel da esposa carinhosa. Fiquei de estômago embrulhado, mas percebi que era importante ganhar a confiança deles, ou ficaria confinada em meu quarto indefinidamente e minhas chances de escapar seriam drasticamente reduzidas. Soube que me saí bem quando, não muito tempo depois, ele me avisou que jantaríamos com alguns colegas do trabalho. A adrenalina que sentia ao ouvir que se tratavam de colegas, e não de amigos, foi o bastante para me convencer de que seria a oportunidade perfeita para escapar. Essas pessoas estariam mais propensas a acreditar em mim do que os amigos de Jack, que já confiavam nele. E, com um pouco de sorte, o sucesso de Jack na firma poderia significar que havia alguém esperando a oportunidade de apunhalá-lo pelas costas. Eu sabia que teria que ser engenhosa. Jack já havia explicado centenas de vezes como devia me comportar na presença de outras pessoas, não ir a lugar algum sozinha, nem mesmo ao banheiro, não seguir ninguém até outro cômodo, mesmo que fosse para levar os pratos, não ter conversas particulares com ninguém, além de não aparentar nada além de alegria e felicidade. Levei um tempo para pensar no que fazer. Em vez de tentar conseguir ajuda na frente de Jack, que era excelente em desacreditar minhas acusações, decidi que seria melhor tentar escrever para alguém. Eu teria menos chance de ser chamada de louca histérica se registrasse tudo num papel. De fato, diante das ameaças de Jack, esse parecia o método mais seguro. Mas conseguir um pedacinho de papel se provou impossível. Eu não poderia pedir a ele, que desconfiaria de imediato, e não só recusaria o pedido como também me observaria como um falcão a partir daquele momento. Pensei em cortar palavras relevantes dos livros que ele me emprestava. Usando a tesourinha de unha, cortei por favor, estou sendo mantida como prisioneira, chame polícia. Busquei um jeito de colocá-las em ordem de alguma forma. No fim, coloquei uma por cima da outra, começando com por e terminando com polícia. Formavam uma pilha tão minúscula que a possibilidade de serem confundidas com simples pedaços de papel e jogadas no lixo fez com que eu decidisse prendê-las com um grampo de cabelo guardado no meu estojo de maquiagem.
Certamente alguém que encontrasse um grampo com vários pedacinhos de papel teria a curiosidade de verificar do que se tratava. Depois de pensar muito, sem querer correr o risco de que encontrassem os recortes quando Jack estivesse presente, decidi deixar meu pedido de socorro em algum lugar da mesa após o término do jantar, para que encontrassem depois de irmos embora. Eu não tinha a menor ideia de onde jantaríamos, mas rezei para que fosse na casa de alguém, e não em um restaurante. Num estabelecimento havia o perigo de levarem o grampo com a toalha de mesa. No dia, meu cuidadoso planejamento não funcionou. Fiquei tão preocupada em onde guardar meu precioso conjunto de palavras, que esqueci de escondê-lo de Jack. Não reflete muito a respeito até o momento em que ele apareceu e, depois de me observar por um tempo, enquanto eu calçava os sapatos e pegava a bolsa, perguntou por que eu estava tão nervosa. Embora tenha fingido que estava ansiosa para conhecer seus colegas, Jack não acreditou em mim, especialmente porque eu já os havia conhecido no casamento. Ele revistou as minhas roupas, me fazendo colocar os bolsos para fora, e depois exigiu que lhe desse a bolsa. Sua raiva ao encontrar o grampo com as palavras foi previsível, e ele me castigou exatamente como havia prometido. Ele fez com que eu me mudasse para o quartinho de depósito, privada de qualquer tipo de conforto, e começou a me fazer passar fome. Capítulo 15. Presente. Ao despertar no porão, minha mente anseia por um pouco de luz do sol para organizar meu relógio biológico, ou por algo que me faça perceber que não enlouqueci. Não consigo ouvir Jack, mas sinto que ele está por perto, ouvindo. As portas se abrem de supetão. Você precisa ser mais rápida que isso se quiser chegar a tempo de levarmos Millie para almoçar, avisa ele, enquanto me levanto lentamente. Sei que eu devia estar feliz, mas a verdade é que ver Millie fica mais difícil a cada visita. Desde que ela me contou que Jack a havia empurrado da escada, ela espera que eu tome uma atitude. Temo o dia em que Millie finalmente vai conseguir convencer Jack a nos levar ao hotel, porque não quero precisar explicar que ainda não encontrei uma solução. Naquela época, nunca imaginei que ainda seria prisioneira um ano depois. Sabia que seria difícil escapar, mas não impossível. E agora falta tão pouco. 74 dias. A ideia de que Jack está contando os dias para Millie vir morar com a gente, como uma criança faz ao esperar impacientemente pelo Natal, me dá um frio na barriga. Como sempre, Millie e Janice nos esperam sentadas no banco. Conversamos por um tempo. Janice pergunta se nos divertimos no casamento na semana anterior e na visita que fizemos a amigos uma semana antes. Jack deixa para mim o encargo de inventar que o casamento foi em Devon, um evento muito agradável, e que gostamos muito do Peak District, onde moram os nossos amigos. Jack, sempre charmoso, diz a Janice que ela é um amor por permitir que aproveitemos o pouco tempo que ainda temos juntos antes de Millie morar com a gente. Janice diz que está tudo bem, que adora Millie e que fica feliz em nos substituir sempre que precisamos. Ela acrescenta que vai sentir falta quando Millie for embora e reforça sua promessa de nos visitar com frequência, o que Jack certamente vai garantir que nunca aconteça. Conversamos sobre como Millie está e Janice nos diz que, graças aos comprimidos receitados pelo médico, ela tem dormido bem, o que significa que voltou a ser a Millie de sempre durante o dia. Sinto muito, desculpa-se, olhando para o relógio. Acho que chegou a hora de me despedir de vocês. Minha mãe vai me matar se eu chegar atrasada no almoço. Também está na nossa hora, avisa Jack. Pode ir ao hotel hoje? Pergunta Millie, ansiosa. Jack abre a boca, mas, antes que consiga dizer que vai nos levar a outro lugar, Janice intervém. Millie tem falado bastante desse hotel e do quanto gosta de ir lá. Ela prometeu nos contar tudo sobre o almoço na aula de segunda, não é, Millie? Millie assente com a cabeça, entusiasmada. Ela já nos contou sobre o restaurante do lago e sobre o outro, o que serve panquecas. Agora estamos ansiosas para saber mais sobre esse. E a senhora Godrich está pensando em levar os funcionários ao hotel para o jantar do fim do ano letivo, acrescenta ela. Por isso pediu a Millie que escrevesse uma redação sobre ele. Preciso ir ao hotel para a senhora Godrich, confirma Millie. Então vamos ao hotel, diz Jack, escondendo sua irritação ao abrir um grande sorriso para ela. Alegre, Millie fala sem parar durante o almoço e, quando terminamos, ela diz que precisa ir ao banheiro. Pode ir, diz Jack. Ela levanta. Grace vem com eu. Não tem necessidade alguma de Grace ir com você, argumenta Jack, firme. Você pode muito bem ir sozinha. Estou com menstruação, anuncia Millie em voz alta. Preciso Grace. Muito bem, diz Jack, escondendo seu desagrado. Ele empurra a cadeira para trás. Eu também vou. Jack não pode entrar banheiro feminino, reclama Millie, irritada. Eu quis dizer que vou acompanhá-las ao banheiro. Ele nos deixa no fim do corredor, avisando que não devemos demorar. Há duas senhoras batendo papo alegremente perto da pia enquanto lavam as mãos e Millie salta de um pé para o outro, impaciente, esperando que saiam.
Quebro a cabeça pensando no que dizer a ela, algo que a faça achar que tem uma solução em mente e que fiquei maravilhada com o seu plano para que Jack nos levasse àquele restaurante, envolvendo Janice e a senhora Goodrich na história. Você foi muito esperta, Millie, comento, assim que a porta se fecha depois de as mulheres saírem. Preciso falar, murmura ela. O que foi? Millie tem algo para Grace, sussurra. Ela coloca a mão no bolso e tira um lenço. Segredo, continua ela, entregando-o a mim. Intrigada, abro o lenço esperando encontrar uma conta de colar ou uma flor e vejo um punhado de pílulazinhas brancas. O que é isso? Pergunto, arqueando as sobrancelhas. Para sono. Eu não tomo. Por que não? Não preciso, diz ela, fazendo uma careta. Mas elas são para você dormir melhor. Explico pacientemente. Eu durmo bem. Sim, agora você dorme. Por causa dos comprimidos, insisto. Antes não dormia, lembra? Ela balança a cabeça. Fingia. Sim, fingia não dormir. Olho para Millie, perplexa. Por quê? Ela fecha minha mão com os comprimidos. Para você, Grace. É muita gentileza sua, Millie, mas eu não preciso. Sim, Grace precisa. Para George Clooney. George Clooney? Sim, George Clooney mal. George Clooney empurrou-eu da escada. George Clooney faz Grace triste. Ele mal, muito mal. Agora é a minha vez de balançar a cabeça. Acho que eu não estou entendendo. Sim, entende. Millie é firme. É simples, Grace. Nós mata George Clooney.